dia, uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Vamos abrir a Santa Palavra do Senhor no Salmo 92. Obrigado. Salmo 92. Salmo cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Agora vamos abrir em Êxodo capítulo 20, onde se encontra o texto da pregação de hoje de manhã. Êxodo 20, leremos o 4º mandamento, que nós achamos a partir do verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isso é a primeira metade do nosso texto. Vamos agora para Deuteronômio capítulo 5 e leremos a outra metade do nosso texto. Em Deuteronômio 5, Moisés está apresentando pela segunda vez os 10 mandamentos ao povo de Deus. Em Êxodo 20, logo depois de sair do Egito, no Monte Sinai, tem os 10 mandamentos. Mas em Deuteronômio 5, depois de andar durante 40 anos no deserto, o povo de Deus vai agora entrar na terra prometida e Moisés repete os 10 mandamentos. Prestem bem atenção que o 4º mandamento é um pouco diferente, como ele fala na segunda vez aqui em Deuteronômio 5. E nós achamos aqui em verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia
de sábado. Até aqui a leitura da Santa Palavra. Amados em nosso Senhor Jesus Cristo, não há mandamento mais desprezado, pisado e até ridicularizado do que o quarto mandamento. A igreja cristã, em geral, tem um certo respeito pela maioria dos 10 mandamentos, mas quando chega ao quarto mandamento, ela muitas vezes se junta com o mundo em descartando qualquer respeito por aquele ou por esse decreto de Deus. Quando nós nos esforçamos para manter o quarto mandamento conforme o ensino bíblico e aquilo que nós confessamos nas confissões reformadas, nós podemos esperar zombaria não somente do mundo, mas infelizmente muitas vezes daqueles que se chamam irmãos na fé. Para mantermos o quarto mandamento em boa ou com boa consciência, e para permanecermos firmes, mesmo em meio de escárnio, devemos ter um bom conhecimento do ensino da palavra de Deus quanto ao dia de descanso. E por isso é bem assim, regularmente a igreja separa tempo para ensinar sobre este assunto. Eu tenho o privilégio hoje de manhã de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós achamos no quarto mandamento. Eu uso o seguinte tema: Deus concede repouso para seu povo. Deus concede repouso para seu povo. Nós veremos em três coisas. Em primeiro lugar, um repouso baseado em fatos históricos. Segundo, um repouso que muda a nossa vida agora. Em terceiro, um repouso que fala sobre uma esperança futura. Então, em primeiro lugar, Deus concede repouso para seu povo, um repouso baseado em fatos históricos. Em primeiro lugar, então, nós vemos que logo no início da palavra de Deus, no capítulo 2 de Gênesis, que Deus separou um dia da semana para ser um dia especial. Ele trabalhou criando o mundo em 6 dias, os céus e a terra, e depois ele parou com a sua atividade criativa no 7º dia. Você pode conferir lá em Gênesis capítulo 2, é bem conhecido, mas é bom colocar diante dos nossos olhos mais uma vez, Gênesis 2, 2 e 3. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Agora, nós podemos nos perguntar, Deus descansou lá em verso 3. Será que Deus precisa descansar? Será que Deus pode ficar cansado? E se Deus não pode ficar cansado, então por que Deus teve de descansar? Isso é uma boa pergunta. E a resposta é que a palavra que nossas Bíblias traduzem como descansou, literalmente significa parou ou cessou as suas atividades. Então, não é assim que Deus parou de criar porque ele estava cansado, mas ele parou de criar, ele cessou sua atividade criativa porque ele tinha criado uma criação perfeita e completa. Nós vemos isso em Gênesis 1, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Deus parou de criar, ele cessou. Isso é o significado do verbo em hebraico, Shabbat. Ele cessou porque a criação era perfeita e completa. Então Deus consagrou o 7º dia para ser um dia especial, um dia para ele se deleitar e para ele celebrar a obra da criação, junto com o homem. Muitos anos depois, quando Deus libertou seu povo do Egito, ele ordenou que seu povo guardasse um dia em 7 como um dia de Shabat, dia de descanso. Ele chamou a atenção do povo ao fato que o trabalho não existe como fim em si mesmo.
devemos parar regularmente para desfrutar do trabalho das nossas mãos, e por isso Deus não somente estabeleceu um dia em cada 7 como dia de descanso, Ele até ordenou ao povo que um ano em cada 7 seria um ano de descanso. Em Levítico 25 nós lemos sobre isso. Podemos abrir nossas Bíblias em Levítico 25 a partir do verso 2, e vamos ler 2 até 7. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos poderás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, o que nascer de si mesmo não, na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Nós temos um problema em português com o nome de sétima-feira. Vocês conhecem que temos quinta-feira, sexta-feira e seria sétima-feira, mas nós chamamos de sábado. Isso confunde quando nós falamos sobre o ensino bíblico sobre sábado. Você repara aqui que Deus chama aqui um ano inteiro de sábado. Então, é importante quando nós lemos a Bíblia e lemos sobre sábado, não é uma referência ao dia que vem depois de sexta-feira. É uma referência na Bíblia a um descanso, a cessar de atividades, que durante muitos anos no Antigo Testamento realmente acontecia normalmente, semanalmente, no dia depois de sexta-feira. Mas também podia acontecer em outros dias. Tinha sábados especiais que caíam em domingos, por exemplo. E também tinha um sábado especial que durava um ano inteiro. Sábado é de Shabbat em hebraico. Isso significa parar, cessar das atividades. Então, Deus concede ao seu povo que trabalhava sem parar no Egito, não somente um descanso semanal, mas até um ano em cada 7 para parar com suas atividades normais. Então, além de parar regularmente para desfrutarmos do trabalho das nossas mãos, como Deus fez no início em Gênesis 2, o dia de descanso também nos ensina a total dependência de Deus. Esta lição em dependência fica claro nos sábados semanais, mas ainda mais claro quando nós consideramos o ano sabático. Em Levítico 25, Deus explica quanta fé é necessária para cumprirmos e guardarmos o sábado, o ano sabático, em Levítico 25, verso 20 e até 22. Se disseres: que comeremos no ano 7º? Visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até ao ano 9º, até que venha a sua messe, comereis da antiga. A primeira vista parece completamente irresponsável numa sociedade que depende da agricultura parar um ano inteiro de semear e de colher. Porque isso tem consequências para vários anos depois. Se você não semear no 7º ano, você não tem colheita no 8º ano. E Deus fala ao seu povo que eles têm que ter fé. Eles têm que depender dele totalmente. Eu vou providenciar aquilo que vocês precisam. Vocês podem tomar o ano de descanso. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês, vou dar o suficiente no 6º ano, para o 7º, para o 8º e até entrando no 9º
ano eu vou proporcionar aquilo que você precisa, até que o ritmo normal de semear e colher volte para o normal. Então, o Shabat, o parar de trabalhar, o cessar de atividades normais, o descanso, seja ano ou dia, é uma celebração da bondade e providência de Deus. É uma celebração da criação de Deus e é uma celebração da sua providência. O povo do pacto, da aliança, devia se alegrar nos frutos do seu trabalho na criação de Deus e devia manifestar claramente que para as suas necessidades eles dependiam não do seu próprio esforço, e sim da graça e providência de Deus. Então isso é o primeiro fato histórico no qual o repouso do quarto mandamento se baseia. Agora encontramos um segundo fundamento para o quarto mandamento, quando Moisés dá os 10 mandamentos pela segunda vez para o povo de Israel, em capítulo 5 de Deuteronômio, que lemos também. Agora você percebeu que quando nós lemos o quarto mandamento em Deuteronômio, que teve algumas palavras um pouco diferentes, que a base em Deuteronômio não foi por causa de Deus criar em 6 dias e descansar no 7º, mas Moisés, em Deuteronômio 5, lembra da libertação do Egito. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em outras palavras, o dia de descanso não era somente uma celebração da criação e providência de Deus, mas também uma celebração da salvação de Deus. Criação, providência e salvação. Era uma lembrança que depois de muito trabalho na escravidão, trabalho sem fim, Deus finalmente libertou o seu povo e deu descanso. Devemos lembrar que esses 10 mandamentos não são como um peso que amarra, que está nos tirando a nossa liberdade. Veja como Deus ele introduz os 10 mandamentos em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos são princípios e decretos de Deus para guiar a vida do seu povo libertado, para nos ajudar para que possamos viver na liberdade que Deus nos dá. E se alguém vê os mandamentos de Deus como um peso que está nos reprimindo e oprimindo e nos limitando, então esta pessoa não entende a graça de Deus. O dia de descanso, então, era um tipo de pregação da bondade de Deus. Para um povo que vivia num mundo onde as pessoas, os homens, se tornavam escravos do trabalho, Deus mandou: pare. Eu quero que vocês trabalhem forte, mas também quero que vocês vão desfrutar com alegria do fruto do seu trabalho. Para um povo que vivia num mundo onde os homens achavam que pelo próprio esforço iriam ganhar uma vida melhor, Deus mandava: pare. Quero que vocês descansem em minhas promessas, em meu cuidado, minha providência. Quero que vocês dependam completamente de mim. E para um povo que tinha sido libertado da escravidão, Deus mandou: pare. Lembrem-se que foram escravos, que eu vos libertei. Assim, o quarto mandamento era toda semana após semana, era uma pregação de Cristo. Deus estava lembrando ao seu povo, de uma forma concreta, que depois da escravidão tem a esperança da libertação e da salvação. Nós ouvimos que o repouso do quarto mandamento se baseia em fatos históricos. A criação de Deus, a libertação do povo de Deus do Egito. Em segundo lugar, nós vamos ouvir que o repouso do quarto mandamento muda a nossa vida agora.
Se o quarto mandamento mandou a igreja no Antigo Testamento relembrar as obras de Deus na sua criação e na sua salvação, quanto mais para nós, a igreja do Novo Testamento. Nós conhecemos o poder criativo de Deus pelo qual Ele está renovando a criação. De pecadores miseráveis, Deus, pelo poder criativo da sua palavra, Ele faz novas criaturas, novas criações. Segundo aos Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou, podemos traduzir, é uma nova criação. Se nós conhecemos a providência de Deus também, que Ele cuida das suas criaturas renovadas. Em Romanos 8, o apóstolo diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quer dizer, se Deus salva, Deus não joga os salvos para se virem, mas Deus cuida daqueles pelos quais seu filho morreu. Providência. Criação, recriação, providência, mas também a salvação de Deus. Nós, no Novo Testamento, podemos e devemos nos lembrar no Senhor Jesus Cristo. Deus, nos libertou não de uma escravidão física no Egito, mas sim de uma escravidão muito mais terrível, a escravidão do pecado e do diabo. Nós somos um povo livre, um povo libertado em Cristo Jesus. Então, como todos os demais mandamentos, também o quarto mandamento se torna muito mais profundo e amplo no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos entender que os 10 mandamentos são as únicas coisas que Deus falou com sua voz ao seu povo lá em Êxodo 20. Depois o povo não aguentava mais e Moisés subiu para ouvir o resto da lei. Ele com Deus e depois ele desceu para dar ao povo escrito. Mas os 10 mandamentos Deus falou. E os 10 mandamentos, se nós formos para Êxodo capítulo 31, o último assunto, antes de Moisés descer a monte, o último assunto foi Deus lembrando Moisés sobre o sábado. E os 10 mandamentos, todos os 10 mandamentos, foram escritos com o dedo de Deus. De forma alguma, podemos arrancar um dos 10 e dizer que isso não tem mais valor nenhum. Isso não está mais em vigor. Quando nós celebramos o dia de descanso, nosso descanso é uma profissão da nossa fé. Quando nós guardamos o dia do Senhor, estamos dizendo com nossos atos, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a criação. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, a redenção, a salvação. Quando nós guardamos o dia do Senhor, estamos dizendo por meio dos nossos atos, Deus me fez uma nova criatura. Deus cuida dos seus filhos. Deus me salvou da morte, me libertou do pecado. E assim nós celebramos, domingo após domingo, a criação, a providência e a salvação de Deus em Cristo, quando nós guardamos o dia do Senhor. Quando eu parar um dia em 7 para guardar o dia do Senhor, eu estou obedecendo à ordem de Deus que eu não devo me tornar escravo do meu trabalho. Isso precisa de fé. Eu estou obedecendo à ordem de Deus que devo desfrutar dos frutos do meu trabalho semanal. E que eu devo consagrar um dia em 7 para ser uma celebração especial da bondade de Deus em minha vida. E quando eu tomo um compromisso sério de participar em todos os cultos, nas santas convocações, quando Deus do céu convoca seu povo para aparecer na sua presença. Quando eu obedeço estas santas convocações que vêm através dos presbíteros, regentes e docentes, então eu estou mostrando que eu entendo a verdade que Tiago fala na sua carta, capítulo 1.
segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da vida, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago está dizendo? Está dizendo que quando a palavra de Deus é pregada, é um ato criativo de Deus. Ele gera vida, ele cria vida. Em outras palavras, quando eu paro de trabalhar no dia do Senhor e quando eu sou fiel em participar nos cultos, eu estou mostrando que eu entendo que é pela pregação da palavra da verdade que Deus está renovando esta criação. Que Ele está gerando pelo poder do Espírito Santo através da palavra, que é poder de Deus para a salvação. Deus está gerando novas criaturas. Eu quero fazer parte disto. Desta obra de recriação que vem pelo poder do Espírito. Então, nem eu, nem nenhum verdadeiro crente quer faltar uma celebração tão importante, onde o Espírito Santo está presente, pairando sobre a igreja e produzindo vida nova. Quem pode imaginar algo mais importante ou mais emocionante do que isto? Quando eu paro com o meu trabalho normal para fazer no dia do Senhor obras de caridade, para cuidar dos necessitados, para ser hospitaleiro, eu estou declarando ao mundo que Deus não somente renova seus filhos, mas também Ele cuida deles por meio da comunhão dos santos. Assim, meus atos de amor cristão são uma celebração da providência de Deus. Quando no dia do Senhor, a novidade de vida que nós temos em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, flui de nós para abençoar a vida de outros. E eles podem ver, eles podem experimentar a nova criação que nós somos e também a providência de Deus para com eles através do nosso amor. O jeito, a forma, a maneira pela qual nós guardamos o dia do Senhor hoje é uma pública profissão da nossa fé. Se nós nos esforçamos para parar dos nossos trabalhos normais, para desfrutar das bênçãos da criação de Deus, para desfrutar da pregação da palavra de Deus, para encorajar os irmãos necessitados e para gozar da comunhão com os santos, então nós estamos celebrando a criação, a providência e a salvação de Deus. Mas se você despreza o dia do Senhor, você está celebrando o seu próprio orgulho e cobiça e falta de fé. Quando nós continuamos em nossas tarefas normais também no domingo, nós nem valorizamos a pregação da palavra da vida, quanto menos nós vamos querer apoiar o ministério da palavra com nosso tempo e dinheiro. E se nós continuamos trabalhando deliberadamente no dia do Senhor, nós estamos publicamente confessando que Deus não presta, que Deus não é confiável, que eu não posso confiar em Deus, porque Deus não pode cuidar de mim. Se eu parar com minhas atividades normais, eu vou ter prejuízo na minha carreira, prejuízo em termos financeiros. Deus não consegue cuidar de mim. Eu tenho um exame para fazer amanhã, na segunda, e já que Deus é fraco e Deus não sabe abençoar meu trabalho de segunda até sábado, Deus vai ter que esperar. Eu vou ter que cuidar de mim mesmo. Deus não é confiável. Eu preciso, para sobreviver, desprezar a santa vontade do Senhor. Para avançar na minha carreira, para ganhar dinheiro para um novo carro, ou um novo apartamento, ou nova viagem, ou qualquer outra coisa, para conseguir na faculdade, na escola, eu preciso desprezar a celebração do dia do Senhor, eu preciso negar e desprezar a obra da criação e providência e salvação de Deus em Cristo Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 31, verso 13, Deus nos ensina que guardar o dia de descanso é um sinal
um sinal da aliança que ele tem com o seu povo. E a aliança de Deus não é um acordo jurídico seco. A aliança é um relacionamento que nós podemos comparar, a coisa mais semelhante em nossa experiência é o casamento. O relacionamento mais íntimo que nós possamos imaginar entre dois seres humanos, o casamento. A aliança é um relacionamento de amor. Em Êxodo capítulo 31, verso 13, Deus diz, certamente guardareis os meus sábados. E se lembram, por favor, que isso não é uma referência, em primeiro lugar, à sétima-feira. Ok? É os dias de parar de trabalhar, os descansos. Guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sinal do dia de descanso santifica o povo. E santificar significa separar, deixar claro que tem uma diferença enorme entre o povo de Deus e o mundo. E eu pergunto, meus irmãos, se nós, no dia do Senhor, trabalhamos, estudamos, compramos, viajamos e vivemos em quase todas as coisas que as pessoas em nosso redor estão fazendo, cadê o sinal de santificação? Cadê a diferença? O sinal do dia de descanso era tão importante que Deus até mandou aquele que não guardava o seu dia que ele fosse morto. Você se lembra daquele rapaz que foi achado juntando madeira para queimar no dia do Senhor, no sábado? Ele foi julgado e condenado à morte, por coisa que nós acharíamos bobagem. Ele está juntando algumas coisas para cozinhar alguma coisa. Por que Deus está sendo tão duro? Mas, meus irmãos, nós entendemos quando nós vemos a importância que Deus dá ao seu dia. É um sinal do amor eterno entre Jeová, Yahvé, e o seu povo, que ele comprou com seu sangue. E quebrar o dia é desprezar este relacionamento. Quebrar o dia é como uma mulher mordendo sua aliança, jogando sua aliança na cara do seu marido. É muito sério. Profanar e desprezar o dia de descanso é profanar e desprezar a aliança de Deus. Desprezar a criação, desprezar a providência, desprezar a salvação de Deus. Meus irmãos, se foi um pecado tão sério no Antigo Testamento, quanto mais sério para nós no Novo Testamento, se nós desprezamos o dia de descanso. Porque nós temos muito mais motivos para celebrar do que os israelitas. Nós conhecemos a realidade da promessa de Jesus Cristo, que eles estavam apenas esperando. Nós podemos celebrar o fato que o poder do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo está transformando as nossas vidas, renovando as nossas vidas pela pregação da palavra. Nós podemos celebrar e praticar o amor divino, o cuidado que existe entre os filhos de Deus, os discípulos de Jesus. Nós podemos louvar a Deus, que Ele nos libertou da morte. E nós podemos ouvir a pregação de Cristo para nos fazer crescer na aplicação da nossa salvação em nossas vidas. Temos muitos mais motivos do que o povo do Antigo Testamento para nos regozijarmos no Shabat, no descanso divinamente ordenado. Então, é assim que o repouso muda a nossa vida agora. Mas também vemos, em último lugar, que o repouso que Deus ordena para o seu povo não está somente baseado em fatos históricos, não somente muda a nossa vida agora, mas também vai nos falar sobre uma esperança futura. No Antigo Testamento, o dia de descanso era um tipo de pregação. Proclamava uma futura salvação. Proclamava que um dia o Messias, Jesus, iria libertar o seu povo.
Os apóstolos no Novo Testamento e Cristo, o próprio Cristo, nos ensinam que tudo que aconteceu lá no Antigo era uma pregação que apontava a Cristo. Então, a libertação do povo de Egito servia como uma pregação da grande libertação do domínio do diabo, do reino das trevas para o povo de Deus. Então, a celebração dos dias e dos anos de descanso e também a lembrança da libertação do Egito eram apenas sombras que apontavam uma realidade maior, apontavam uma esperança futura em Cristo. Deus libertou o seu povo do Egito. Ele deixou o povo entrar na terra prometida. Ele deu os dias de descanso como lembrança daquela libertação, mas como nós lemos em Hebreus capítulo 4, esse descanso do povo no Antigo Testamento não era um descanso suficiente. Não era um descanso de verdade. O dia de descanso falava sobre um descanso muito mais profundo, um descanso que nós podemos achar somente naquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É isto que Jesus quer para você. Quando Ele manda você, quando Ele ordena você, pare. Pare de correr e correr e correr. Pare. Separe e santifique o meu dia. Isso não é um peso sobre você. Isso não é uma limitação da sua alegria. Isso é Jesus dizendo: eu quero que você tenha descanso para a tua alma. Quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, e assim nós guardamos o dia do Senhor, nós experimentamos de uma forma crescente aquele descanso para a nossa alma. Nós podemos, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, nós podemos, de repente, parar. Colocar de lado todas as nossas preocupações no trabalho semanal. Nós podemos deixar para trás toda e qualquer tentativa de conseguir, pelo nosso próprio esforço, avançar na vida. E nós podemos nos regozijar que nosso verdadeiro descanso chegou. Nós podemos descansar no Senhor Jesus, descansar na sua palavra, a palavra daquele que morreu para nos comprar corpo e alma e sabe cuidar tanto de um quanto do outro. E nós podemos aprender repetidamente que nossa total dependência é dele. Dependência em todos os sentidos. Tanto para as nossas necessidades físicas, quanto para as nossas necessidades espirituais. E quando nós aprendemos, pela graça de Deus, a deixar de correr tanto, é quando nós nos sentimos mais dependentes de Deus, que estamos experimentando as primícias da glória. As primícias da nossa vida eterna em glória, nos novos céus e na nova terra. Porque o dia do Senhor, o dia de descanso, é para nós exultarmos, para nós nos regozijarmos, para nós nos alegrarmos nas grandiosas obras de Deus. A sua criação, a sua recriação, a sua providência, a sua salvação, a sua libertação. Quando nós guardamos e valorizamos esse dia muda as nossas vidas agora. E quando aquele dia de descanso nos ensina a viver em dependência total de Deus, nós começamos a provar cada vez mais as primícias do descanso eterno.
É como o Salmo 92 falou. Plantados na casa do Senhor, crescemos e florescemos no Senhor Jesus Cristo, até o dia quando Ele nos recebe em glória e perfeição, no descanso que não tem fim. Amém. Amado Pai, corremos muito em nossas vidas. Temos agendas cheias. Até, Senhor, nos orgulhamos em quão ocupados nós somos. Que nós não temos tempo para isto, para aquilo. Que não dá para responder todos os e-mails. Que é difícil achar uma hora para isto, para aquilo, para esta pessoa, aquela pessoa. Senhor Deus, corremos atrás dos nossos estudos. Corremos atrás do nosso trabalho. Corremos atrás, Senhor, de melhorar o nosso nível econômico, social, acadêmico, intelectual. Corremos tanto, Senhor. Mas que maravilha, que graça soberana, que no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o dia no qual o Teu Filho se ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, no dia que, Senhor, Ele saiu da cova proclamando sua vitória sobre o diabo, sobre o pecado e sobre o mundo, e sobre a nossa velha natureza, sobre a morte. Senhor Deus, o dia no qual Ele proclamou ao universo que a sua obra estava completa. Senhor Deus, obrigado que nesse dia nós podemos parar. Que nós podemos colocar de lado todas as preocupações do dia a dia. Que nós podemos, Senhor, estar no templo do Espírito Santo. Não este prédio, ó Deus, mas o templo construído por pedras vivas que são nossos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo. E obrigado ao Senhor Deus que podemos ter anseio para estarmos iniciando cada semana de novo na Tua santa presença, onde Tua palavra com poder criativo está operando, como operou no início, quando Tu criaste todas as coisas. Onde esta palavra, Senhor, está sendo usada por Teu Espírito Santo, que como Ele parava sobre o Teu ato criativo lá em Gênesis capítulo 1, também está pairando sobre a Tua igreja em culto solene, para, Senhor, fazer com que Tua palavra não volte vazia, mas cumpre aquilo que Tu tens decretado e ordenado. Senhor Deus, obrigado que semana após semana Tu estás nos lembrando que nós podemos e devemos depender totalmente de Ti. Semana após semana, Senhor Deus, Tu estás nos dando uma oportunidade de reconfigurar as nossas vidas, reorientar, focar naquilo e naquele que é importante. Senhor Deus, como nós precisamos disto. Tu nos conheces. Semana após semana nós saímos do culto com tanta vontade, tanto compromisso para vivermos vidas santas, para viver para a glória de Cristo em todas as coisas, para dedicar o fruto do nosso trabalho a Ti, ó Senhor Deus, para dedicar como um sacrifício vivo a nossa vida inteira, cada palavra, cada pensamento, cada ato. Mas depois de 8 dias, chegamos aqui de novo, Senhor Deus, e precisamos de uma reavaliação. Porque quão facilmente a vida dia a dia toma conta de nós. Senhor Deus, tem misericórdia da Tua igreja. Tua igreja que vive como o mundo vive. Tua igreja que, Senhor Deus, não se deleita neste sinal da aliança que a santifica.
tua igreja mundana, tua igreja, Senhor, com tão pouco compromisso. Tua igreja, Senhor, que está correndo atrás dos ídolos, das nações que nos cercam. Tem misericórdia de nós. Com teu Espírito Santo, opera, Senhor, profundo arrependimento. Senhor Deus, profunda transformação. Em nome de Cristo. Amém.